Opa, beleza? Aqui é o Felipe Prestes, professor do minicurso Aprenda a Ler em Grego de forma descomplicada, oferecido pela Escola Charles Spurgeon. Muito bem, eu fico bem feliz que você está aqui comigo nessa quarta aula. Na primeira e na segunda aula tratamos ali sobre o alfabeto e 24 palavras importantes que você aprendesse ali dentro do nosso curso, a partir da carta de 3ª João. E também na terceira aula foi quando nós analisamos essa carta, contamos ali uma história sobre um ancião, um missionário, um hospitaleiro e um chefão. Se você não viu ainda essa história, vai lá na terceira aula que a gente tratou sobre isso. E nesta aula a gente vai continuar traduzindo a epístola de 3ª João e no final a gente vai contar uma surpresa bem interessante, apresentar algo bem legal aqui pra gente, tá bom? Então, sem mais delongas aí, eu quero deixar claro como vai funcionar a nossa aula hoje, exatamente dizendo para você que eu vou trabalhar com as suas palavras que você já memorizou, certo? A partir dessas palavras que você já memorizou, a gente vai analisar a carta de 3ª João. E também quero dizer para você que algumas palavras já conhecidas em português serão muito importantes também para o nosso aprendizado, certo? Então você vai perceber que palavras que você já conhece em português vão lhe ajudar na sua leitura do Novo Testamento grego aqui dentro da epístola de 3ª João. Tendo falado sobre isso, vamos então ao que interessa, que são as nossas palavras aqui rapidinho para que você não se perca aí na nossa tradução. Aletheia significa verdade, bulomai significa eu desejo, ginomai significa eu me torno, de significa mas ou porém, ego significa eu, elpizo significa eu espero, agapetos significa amado e theos significa Deus. Vamos aqui para as próximas palavras. Eclesia significa igreja ou assembleia, kai significa e, com sentido de adição, né? Então eu estudei e trabalhei. Logos, que significa palavra ou expressão. Martiria, que significa eu testemunho. Lambano, que significa eu recebo. E eu quero deixar algo claro aqui. Nas outras aulas eu acabei me empolgando aí com muitas coisas do minicurso e acabei dizendo para vocês que lambano significava eu lanço, certo? E eu peço mil desculpas a você por isso. Lambano significa, na verdade, não significa eu lanço, significa eu recebo. Então eu até mudei a figurinha aqui, porque lá tinha um bonequinho jogando bumerangue, né, dizendo que era eu lanço, mas é eu recebo. Peço mil desculpas a você por isso, mas as coisas às vezes acontecem e fogem do nosso controle, e quando a gente vai perceber, aí algumas coisas estão erradas, mas peço as minhas desculpas para você, tá bom? Xenos significa estrangeiro, hoti significa porque e presbíteros significa presbítero ou ancião, ok? A próxima lista de palavras, rapidinho aqui. Eirene, que significa paz. Sinergos, que significa cooperador. A essa altura eu já espero que você esteja falando comigo essas palavras, tá bom? Technon significa criança ou filho. Hyper significa sobre. Philos significa amigo. Lembra do amigo, estou aqui. Pois é, lá do Woody e do Buzz Lightyear. Hará significa alegria. Psyche significa alma ou vida, e peripateo significa eu ando. Muito bem, tendo revisado essas palavras, quero chegar com você na carta de 3ª João, e você vai ver que as palavras que você conhece serão bem importantes. Vamos ler aqui: HPT, piston, poieis, ho ean ergasei, eistus adelphus, kai tuto xenos, que é amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Muito bem, a palavra HPT você já conhece, ela não desse jeitão aqui, você aprendeu HPTOS, mas é amado, é o vocativo. Poieis, piston, significa procedes fielmente. Ho ean significa naquilo que,
e aqui ergasse significa praticas. Eistus adelphus significa para com os irmãos. E kai, você conhece a palavra kai, acabei nem colocando aqui, mas nosso símbolozinho de mais, que significa e. Tudo isto, e aí esse isto aqui engloba toda essa questão aqui de isto fazes mesmo quando são, certo? Ah, professor, mas como é que só tudo vai significar tudo isso, né? Não é bem exatamente isso, mas é porque você tem que entender que o propósito desta aula não é que eu traduza a carta de 3 João nas suas minúcias exegéticas para você, não é o meu propósito aqui. Eu quero mostrar para você que com as palavras que você já memorizou, você consegue reconhecer muita coisa, tá bom? Então, por isso, algumas vezes eu vou dar uma breve analisada aí, uma tradução assim bem rápida, para que eu chame a sua atenção para as palavras que você já conhece e não para aquilo que você não conhece, tá bom? Porque o nosso propósito aqui é fazer você perceber que o grego já está mais próximo de você do que você pensa, ok? Muito bem. Xenos, lembra de xenofobia lá, ó, os que são estrangeiros. Então, João está dizendo para Gaio que ele tem que continuar fazendo aquilo que ele já faz. Lembra que eu falei que ele recebia as pessoas, ele era aquele hospitaleiro? E ele diz, faça isso mesmo quando essas pessoas vierem de fora, mesmo quando essas pessoas fossem xenos, estrangeiros, mesmo quando essas pessoas forem xenos, você recebe, o que nos faz pensar sobre a perspectiva de missões na igreja, como a sua igreja tem recebido ou até enviado os missionários, né? Isso faz a gente pensar um pouco sobre isso. Muito bem, passando aqui para o próximo versículo, vamos então para o versículo 6. Vamos lá. Hoi martyruresan sultei agape enopion ecclesias hus kalos poieseis propensas axios tu theu, que é os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, hoi será os quais, enopion será perante, certo? Diante de, e eclesias, você lembra aqui, ó, a igreja, perante a igreja. Então, os quais, enopion eclesias, os quais perante a eclesia, perante a igreja. E aqui você pode não conhecer martiresan, mas você consegue lembrar de martiria, que significa testemunho. Então, essa parte aqui, ó, você conhece, mártir, exatamente, testemunho. Então, eles deram testemunho. Se você comparar o grego com o português, você vai já reconhecer muita coisa, certo? Do teu, aqui, su, te, e aqui, ó, agape. Você lembra de amor, você aprendeu agapetos, então você aprendeu a sua raiz, amor, agape, como você deve conhecer. Hus kalos significa bem farás. Poieses propensas significa encaminhando-os em sua jornada, certo? Que é justamente essa ideia de enviá-los assim. Axios significa por modo digno, e essa é uma palavra conhecida aí, provavelmente sua. A palavra axios significa, ela está no formato aqui, né? O axios significa exatamente a ideia de digno, andai por modo digno do Senhor, né? O texto também assim nos coloca, e aí digno de Deus. E também theu, que é exatamente modo digno de Deus. Você conhece a palavra theos, ela só está com um jeito um pouco diferente aqui, significando de Deus. Muito bem, aqui ó, os quais perante a igreja. Então lembra que eu falei que o nosso missionário Demétrio, ele e outros missionários foram recebidos lá. Na verdade, outros missionários, aqui o João está falando, foram recebidos por Gaio e agora eles voltaram para a igreja de João e de Demétrio, né? E lá eles deram testemunho sobre como como ele amou, né? Ele foi com agape, com relação
aqueles missionários. Muito bem, testemunhando aqui, vamos prosseguindo. Hypergartu onomatos exelthon meden lambanontes apoton ethnikon, que é, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então aqui nós temos o hyper, que você aprendeu, que significa sobre. Eu não quis entrar em detalhes, mas a palavra hyper também significa por causa de, ok? Então você conhece a palavra hyper por causa de ou sobre. Eu não quis falar sobre isso para não entrar em outros detalhes e tal, mas eu queria também que você aprendesse que a palavra hyper é de onde nós tiramos a nossa palavra hiper, né? Que significa sobre nesse sentido. Esse gar significa o nosso pois. Tu onômatos, que é por causa do nome. Olha a palavra nômatos. Nômatos pode fazer com que você se lembre de nome. Não é tão difícil assim. Lembra do português. Às vezes você só precisa de um pouco de atenção para perceber que você consegue conhecer muita coisa do grego. Exelthon foi que saíram. Meden, nada. Lambanotes, então você lembra da palavra lambanotes, que eu até fiz uma correção aí para você, que significa recebendo. Lambano, então recebendo. Apoton, que é dos, e ethnikon significa gentios, certo? A palavra ethne, na verdade, que é a palavra exatamente para gentios, ela faz nos lembrar aqui, ó, de e esse θ aqui se transformando em um T, um Ni, e olha, etnia, é de onde essa palavra etnia vem da palavra ethne, e onde também torna essa palavra ethnikon, que tem a ver com gentios, ou pessoas que não são judias, né? Tem a ver com povos também, ok? Então, perceba aí que você consegue lembrar da palavra lambanotes, mais hyper também, e ethnikon é uma palavra que eu já estou mostrando que você de alguma forma já conhece, tá bom? Prosseguindo aqui, vamos para o próximo slide. Aqui nós temos remeis ophelomen, hippolambanei, tus, toiutus, hina, sinergoi, gnometha, te aletheia, que é, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Excelente texto aí, vamos lá. Remei significa nós, então nós devemos, certo? Então esse significa portanto, remeis ophelomen, devemos. Hippolambanei, ó, você podia não conhecer o hippo, mas ele vem de hiper também, tá bom? E o lambanei, que é acolher, receber, ok? Tus toiutus, que é uma referência àqueles irmãos ou esses irmãos. Hina é para. Sinergoi, olha aqui, ó, você aprendeu sinergos, que significa cooperadores, certo? Gnometha, você lembra de gnomai? Gnometha significa nos tornarmos. Ah, professor, mas como é que eu vou saber exatamente que isso significa isso? Não, a gente está fazendo uma equivalência aqui para você perceber como você conhece muita coisa. Te aletheia, que significa da verdade. Você também conhece essa palavra. Então você conhece aqui, ó, hippolambanei. Você conhece gnometha. Você conhece sinergoi e você conhece aletheia, né? Como ela está aqui com um formatinho um pouco diferente. Então ele está dizendo, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quando recebemos os missionários, aqueles que são pregadores da palavra de Deus, quando nós os tratamos bem, nós somos cooperadores, nós estamos trabalhando juntos pela verdade. É o que João está dizendo. Prosseguindo aqui um pouco na nossa aula, a gente vai para o versículo 9, quando nós temos egrapsa tite ecclesia al ho philoproteuon auton diotrephes uk epidechtai hemas, que é exatamente
escrever alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Grapsa, você lembra, na verdade significa escrevi, não quero falar sobre essa palavra agora, ela vai aparecer um pouco melhor, talvez mais lá na frente, para a gente lembrar. Ti, alguma coisa. Te eclesia, então essa eclesia você lembra, a igreja. Al, que é mas. Diotrefes, você lembra do chefão. Diotrefes. Não é tão difícil de descobrir, né? Philoproteuon, que é o que philos é amigo. Olha, você conhece esse comecinho aqui, ó. Philos significa amigo, proteuon significa a ideia de ser primeiro. Então ele gosta de ser primeiro, ele gosta de exercer a primazia. Percebe aí? Então auton significa entre eles. Philos significa amigo, você lembra disso? Lembra da fotinha lá do Woody e do Buzz Lightyear, do Toy Story. Uk significa não. Epiderretai, ou seja, ele não nos dá acolhida, Então, João escreveu essa carta à igreja, lembra da carta que eu disse que ele tinha enviado, mas Diótrefes não gostou dessa carta, ele era o chefão, ele queria ter a primazia e ele não queria receber os missionários. Prosseguindo aí, pessoal, dentro desse aspecto aí da carta, vamos aqui para o versículo 10. Diatuto, que é por isso, vou seguir um pouco mais aqui, palavra por palavra, tá bom? Eltho, que é se eu for aí. Hipomneso, que é far-lhe-ei lembradas, ou seja, ele diz aqui, farei lembradas para vocês. Erga, que significa as obras. Rapoiei, que é que ele pratica, o Diótrefes. Logos, poneróis, que é palavras maliciosas. Aron remas, ou seja, proferindo contra nós. Logos poneróis, que é palavras maliciosas, ou seja, o Diótrefes estava falando contra João palavras maliciosas para os irmãos, ele estava ali fazendo fofoca, né? Como eu falei, coisa que não acontece nas nossas igrejas de hoje, né? Enfim, prosseguindo aqui, vamos para o versículo 10, ainda na segunda parte. Cai, ou seja, você lembra aqui do mais novamente, né? Cai, então, me arcúmenos, certo? Então, não satisfeito. Epitutos, que é com estas coisas. Autos, então, nem ele mesmo, é essa ideia. Epiderretai, ele acolhe, ou nem ele mesmo recebe. Tus adelfus, os irmãos. Cai, ou seja, como também. Lembra que eu falei que o cai é o também, né? Então ele nem faz isso, mas também, ou seja, como impede, certo? Que é exatamente aqui, como impede os que querem. Então, tus volumenos, lembra do eu quero, né? Eu desejo. Então, essas pessoas desejavam receber, certo? Receber os missionários, mas ele colhia, certo? Ou seja, ele os impede e ele impede essas pessoas, tá aqui, colhia, ectes eclesias ecbalei, ou seja, ele impede de essas pessoas receberem. Cai, ou seja, aqui, ectes eclesias, ou seja, da igreja, da eclesia, ecbalei, que é os expulsa. Não quero entrar em cada detalhe aqui, mas você conhece a palavra eclesias, que significa igreja, e conhece também a palavra bulomai, que aqui está como bolumenos, que significa
eu desejo. Então eles desejavam receber, mas assim o Diótrefes impedia, certo? Então ele não simplesmente ficava falando mal de João, né, dos outros líderes, mas também, e querendo a primazia, mas também ele ficava fazendo um terrorismo ali. Se não fosse isso bastante, ele ainda nem acolhia os irmãos e ainda nem deixava os outros acolherem, expulsando aqueles que queriam acolher os missionários da igreja. Uma coisa terrível, né? Um caso claro aí de abuso de autoridade na liderança. Também coisa que não acontece nas nossas igrejas de hoje, né? Prosseguindo, HPT, você já conhece, né? É amado. Mimu, que é não imites. Se você lembra da palavra, mímica, certo? Significa exatamente, né, uma ideia de, mais ou menos uma ideia de imitar, né? Então, não imite, essa palavra mimu tem a ver com isso. O que é mal, certo? Que é kakon, a palavra kakó significa mal no grego. Alá significa senão. E agathon, que significa o que é bom. Agathopoion, que é aquele que pratica o bem, certo? Tudo, essa palavrinha significa tudo isso aqui, certo? Aquele que pratica o bem. Theu, ou seja, procede de, e aí nós temos theos, ou seja, de Deus. Nós temos aqui theu, que é uma outra forma aí da palavra theos, mas significa é de Deus. Estin significa é de Deus, ou procede de Deus, enfim. E o kakopoion, ou seja, aquele que pratica o mal. Ou seja, jamais. Euraken, que significa vil. Theon, que significa Deus também. Euraken, você lembra aqui da palavrinha eureka, certo? Que é uma palavra grega, né? Você já ouviu falar da palavra eureka? É quando alguém descobriu uma coisa muito importante lá na antiguidade, ele falou eureka, né? Essa palavra aí, euraken, significa viu, né? Então ele falou eureka porque ele viu, ele entendeu essa ideia aí. Outra coisa que eu queria lembrar aqui para você, é uma questão de assimilação, certo? Então você olha aqui, para agathopoion e kakopoion. Aí você tem aqui kakon e agathon, certo? Então vou chamar a sua atenção aqui para essas palavras, kakon, kakó, desculpe. E aqui, vou chamar a sua atenção aqui em azul. Agathon, agathon e agathó. E aqui nós temos deixe-me chamar a sua atenção aqui agora com o vermelho. Poion. A palavra poion significa fazer, certo? Aí tem a ideia de fazer. Então, kakon significa mal, certo? Agathon significa bem, na verdade, mal, e aqui bem. E aí nós temos, na verdade é mal e bom. E aí nós temos aqueles que fazem o bem ou fazem o mal, enfim. O ponto aqui, independente se é mal com L ou se é mal com U, se é um advérbio, se é um adjetivo, o ponto é que mal e bom ou mal e bem, eles estão aqui colocados, kakon e kakopoion, ou seja, mal e os que fazem o mal, bom ou bem e os que fazem o bem, aqui poion. Eu quero chamar a sua atenção para esses formatos aqui de palavras que são semelhantes, e esse tipo de percepção nos ajuda muito quando a gente está trabalhando ali, analisando o grego, tá bom? Muito bem, vamos aqui, a gente já está no versículo 11, vamos para o versículo 12, cheio de palavras conhecidas. Demetrio, que significa quanto a Demétrio, ele está no formato aí que significa esse quanto a, em relação a.
Demétrio, que é o Demetrio, você vai lembrar, se você ler essa palavra, você vai desconfiar que ela significa Demétrios, o nosso missionário. Demetrio, claro que vai ser Demétrio, certo? Me martiretai significa lembra da ideia do testemunho, né? Então, todos lhe dão testemunho, hipopanton, certo? Kai, lembra do i, né? Ou seja, até hipoautestes aletheias, a própria aletheias, a própria verdade. Você tem aqui. E nós, o Kai aqui novamente, remeis nós, que também pode significar o também, mas você lembra do né? Do mais e menos, a ideia do porém, e ele também pode significar também. Martirumen significa damos testemunho. Kai, ou seja, e, mais uma vez aqui, ó, oidas, sabe, hoti, você lembra lá do pensador, né? Que a gente sempre tem colocado o nosso porquê, e às vezes ele significa que também. Remartiria, de novo, testemunha, a palavra testemunho pelo jeito é bem importante aí, o remon, nosso testemunho. Alethes estin, ou seja, é verdadeiro. Então, pelo jeito, a palavra testemunho e verdadeiro é uma palavra importante. Nesse versículo é uma palavra importante na carta, né? Justamente mostrando daqueles que andam na verdade, naqueles que dão testemunho da verdade. É uma palavra importante aí, uma observação necessária que seria para você fazer também, ok? Então ele diz, todos dão testemunho, até a própria verdade, nós damos testemunho e sabe que o nosso testemunho ou seja, ele está recomendando Demétrio, dizendo que ele é alguém que dá o testemunho da verdade, ok? Muito bem, vamos para o próximo versículo, versículo 13, Polá e Ron. Eu chamei a sua atenção aqui para o polar, porque você vai lembrar aí, por exemplo, de poli, certo? Então, polissílabo, por exemplo, são muitas sílabas, né? E esse prefixo poli significa muitos, ok? Tá vendo como o seu português já lhe ajuda aqui no grego? É só você ter um pouco de atenção que você vai poder descobrir isso aí. Muitas coisas, certo? Esse polar é muitas coisas. Eiron seria esse tinha aqui. Grapsai, que seria te escrever. Esse grapsai tem a ver com a palavra grafo, certo? Palavra grafo, que significa eu escrevo. E aí você vai lembrar de gráfica, que é justamente um lugar de impressão, né? Essa palavra grafia, ortografia, tudo isso aí, grafei, significa escritura. Então essas palavras aí do nosso português nos fazem e nos ajudam muito na percepção das palavras no grego, ok? Ou seja, ele queria escrever a ti, né? Eu queria te escrever. Todavia, ou porém, o thelo significa não quis fazê-lo. Ou seja, através de melanos, tinta, calamo, pena. Soi grafem, ou seja, escrever a ti dessa forma, né? Não quis escrever a ti. No português a gente usa fazê-lo, que é justamente para não repetir o te escrever. Mas olha a palavra aqui, ó, grafem. E aí você vai lembrar de gráfica, de grafite, de tudo que nos faz lembrar com gráfica, gráfico. Tudo isso aí tem a ver com a ideia de escrita, escritura, enfim. Então ele diz, eu queria escrever para você muitas coisas, mas prefiro não escrever com tinta e pena. Você pode lembrar, por exemplo, da palavra melanos, aqui ó, melanina, certo? Que é uma substância que tem a ver com a pigmentação da pele, ou seja, com a tinta da pele. Tá vendo como não é tão difícil o grego assim? Se você perceber um pouco aí, você vai descobrir muitas palavras
que já fazem parte do nosso vocabulário. Melanina seria uma delas. E olha aí, nós temos a palavra melanos. Ele está dizendo, eu queria falar outras coisas para vocês em carta, mas eu prefiro não fazer isso com tinta, com melanos, com melanina, né? Essa ideia aí, e pena, escrever para vocês, tá bom? Exatamente porque ele queria chegar lá, né? Ele queria ter esse contato com esses irmãos. Então, por isso ele diz, pois, essa ideia aqui, que também pode significar pois, ele significa muita coisa. El pido, olha aqui, ó, espero. Theo significa em breve. Se idem, que significa verde. Kai, que vai ser o i, né? Aqui foi traduzido como então. Estoma, a palavra estoma significa boca, né? Então seria literalmente aí esse conversar, esse lalesomen, que significa conversar. Aqui foi traduzido de viva voz, né? Mas estoma é como se fosse a ideia, estoma é boca, né? Então, com relação à minha boca presente e você também com a sua boca aí presente. É essa ideia, certo? Ele está falando com relação à sua boca. Falando, né? É uma expressão grega para dizer que ele estaria ali presencialmente diante daquelas pessoas e não com tinta e pena, né? Com tinta, aliás, com pena e melanos. Por último aqui, o versículo 15, eirene soi, ou seja, olha aí, se você quer uma expressão em grego aí para já usar na sua vida, eirene soi, ou seja, a paz seja contigo. Muitos irmãos têm falado comigo esses dias, né? E eles começam, quero uma expressão em grego aí para me ajudar, uma expressão, como é que fala boa noite, bom dia aqui, você tem eirene soi, a paz seja contigo. Eirene, paz, você aprendeu essa palavra, não é tão difícil assim, tá bom? Aspadzontai significa te saúdam, aspadzontai se significa te saúdam. Roi filoi, olha aqui, ó, filos a gente aprendeu e filoi é o formato plural dessa palavra, então os amigos, amigo. Então aqui nós temos dois amigos realmente, né? Do Toy Story aí, os amigos. Então os amigos te saúdam, ou seja, as pessoas lá que estão perto de João, os seus amigos, provavelmente está falando da sua igreja, a igreja de João saúda a Gaio, certo? E aí ele diz, aspadzo, ou seja, saúda, olha aqui, ó, aspadzontai, essas pessoas te saúdam, e ele diz, agora você faz isso, você saúda tus filos, os amigos, certo? Ou seja, você saúda a sua igreja e os amigos, as pessoas que estão aí com você. Kat, onoma, ou seja, nome por nome. E aí a palavra nome, onoma de novo aqui para nos lembrar, tá bom? Nome por nome. E assim a gente traduziu a epístola de 3 João. Professor, mas o senhor nos ajudou muito. Claro, né? Claro que eu preciso ajudar você. Mas o que eu quis mostrar aqui para você é que é possível você reconhecer muitas palavras. Eirene você já conhecia, filoi aqui você já conhecia, onoma é uma palavra que a gente pode aprender também, certo? E outras palavras que, obviamente, com o seu vocabulário sendo acrescentado, com os nossos cartões lá que a gente trabalhou tanto com você, né? Os nossos cartões interativos, que eles vão só aumentar, certo? Justamente para mostrar para você que é possível aprender o grego se você, obviamente, tiver uma dedicação, mas uma metodologia também já vai nos ajudar demais na nossa tradução e especialmente na nossa leitura do grego do Novo Testamento, tá bom? Era isso que eu queria passar aqui com a nossa tradução e eu prometi para você na verdade, uma surpresa, né, com relação a nossa quarta aula. E é sobre isso que eu quero falar agora com você, certo?
Depois de ter traduzido, eu quero falar um pouco sobre o nosso curso completo. A gente vai oferecer um curso completo de grego para você, ok? E o que é que a gente quer oferecer com esse curso de grego? A gente mostrou para você, eu mostrei aqui para você, passo a passo, que o grego é possível de ser aprendido, certo? E o que é que você vai poder fazer com relação ao grego com esse nosso curso completo? Com esse nosso mini curso, eu tinha um propósito com ele. O propósito do meu mini curso era fazer você aprender a ler grego, ou seja, você identificar as palavras e você identificar as letras, que era alfabetizar, identificar algumas palavras que eu fiz você memorizar e então você entrar em contato com o grego do Novo Testamento para que você já reconhecesse essas palavras ali em ação e a gente pudesse ver tudo isso acontecer de uma forma muito interessante. O que você vai poder fazer com o nosso curso completo? Você vai poder conhecer ainda mais do grego. O nosso minicurso foi uma forma de mostrar a você que você pode aprender o grego bíblico sim. E o que é que você vai poder fazer com o nosso curso completo? Exatamente, você vai poder, eu chamei a sua atenção aqui com esse mapa do tesouro, porque eu quero que você veja, certo? E alcance, então vou colocar aqui, veja e alcance as riquezas da palavra de Deus. Ah, professor, mas eu já tenho essas riquezas na minha Bíblia em português, certo? Certo, eu reconheço que você pode ter as suas riquezas, as riquezas da palavra de Deus com a sua Bíblia em português. Eu não desmereço de forma alguma isso. Mas você percebeu aqui no nosso estudo do grego que com um conhecimento do grego, as questões ali do texto se tornam ainda mais claras para a gente. A Bíblia é cheia de riquezas. Spurgeon disse que quando nós conhecemos o grego, nós temos uma riqueza vastíssima, né? Uma biblioteca diante de nós que nem precisa de tantos livros. Se você conhece o grego, você consegue tirar muitas ilustrações. O texto bíblico ele acaba se tornando um pouco mais fácil de observar, porque existem palavras que se tornam mais claras para a gente, certo? Então, a ideia com o nosso curso de grego é que você possa ver e alcançar essas riquezas ainda mais dentro da palavra de Deus, tá bom? E eu também tenho um outro propósito também com relação a esse curso de grego. Eu quero que você consiga pregar ou ensinar a palavra de Deus. Então, pregar e ensinar, se você não prega, né? Mas se você ensina a palavra de Deus em contextos de grupos pequenos, para o grupo de jovens, para o grupo de senhoras da sua igreja, enfim. Se você ensina essas pessoas, ou se você prega também, né, de um púlpito, domingo após domingo, como um pastor, como um líder na sua igreja, então o que acontece é que você vai poder fazer isso com mais clareza e também com mais, e eu vou dizer, a palavra-chave aqui é a palavra segurança, certo? Porque quando nós temos o grego para o Novo Testamento, você tem mais segurança, você não precisa depender absolutamente dos comentários. E eu digo absolutamente, não que você não precise deles, mas que você não precise depender completamente dos comentários, completamente das versões, se você tem acesso ao texto original. Isso torna a nossa pregação muito mais segura, muito mais claro, o nosso entendimento da palavra de Deus se torna mais claro. Não significa que você vai chegar para as pessoas lá durante a pregação, durante o seu estudo bíblico, e aí você vai simplesmente se colocar como aquele que sabe grego agora. Claro que não, mas no fundo você vai entender, poxa, eu estou aqui ensinando, estou aqui pregando, mas eu sei que a minha pesquisa foi clara, eu fui lá no grego, eu dei aquela estudada, eu descobri aquilo que aquela palavra significava a partir de outros recursos léxicos e tal, e isso me ajudou a pregar aqui, e aí você começa a ensinar e pregar com mais segurança. Eu também prego a palavra de Deus, certo? Eu também sou um pregador. E nesse sentido, eu digo para você, eu posso ir para o púlpito nervoso,
eu posso ir para o púlpito com algumas dificuldades, mas eu não posso ir para o púlpito sem segurança. Eu, Felipe Prestes, falando. Porque quando eu vou para o púlpito sem segurança, aí eu sei que aquela pregação não vai ser boa, porque eu sei que eu estou falando da palavra de Deus. E se eu não tenho segurança do que a palavra de Deus está dizendo, o que eu vou falar para aquelas pessoas? Eu vou falar a minha opinião para aquelas pessoas? Então é disso que eu estou falando, que você, com o grego, você consegue ter mais segurança na hora da pregação e na hora do ensino. E o meu foco aqui é dizer para você que o curso que a gente preparou foi um curso que tem exatamente esse foco. Existem outros cursos na internet, você vai poder ter acesso a eles, você pode dar um Google e descobrir muita coisa boa. Inclusive, a própria escola Charles Spurgeon ofereceu um curso de grego elementar, um curso inteiro de grego elementar que foi gravado por mim. Foi a nossa primeira experiência ensinando o grego bíblico. Nós reformulamos todo esse curso, trabalhamos ali detalhe por detalhe e atualizamos esse curso com um foco específico de ajudar aqueles que querem pregar e ensinar a palavra de Deus, para que o grego seja instrumental para você, para que o grego ajude você a pregar e ensinar com mais clareza e com mais segurança. E você pode me perguntar, mas professor, por quê? Por que você fez esse curso? Por que você pensou nisso aí? E eu preciso falar para você o porquê disso. O que tem a ver o porquê de eu fazer esse curso com essa batatinha frita aqui, certo? Eu cansei, irmãos, de pregações e estudos bíblicos superficiais, certo? De comida, de pessoas que vão dar e dão para suas igrejas comidas superficiais, ou seja, alimento que não alimenta. Olha, eu gosto muito de batata frita, certo? E se ela tiver muito sal, melhor ainda, né? Talvez um dia eu morra de hipertensão, não sei. Mas eu gosto muito de batata frita. Mas eu não posso almoçar, tomar café da manhã e jantar batata frita. Não dá, ninguém aguenta. E eu não aguento mais pregações superficiais assim, pessoas que estão alimentando as pessoas que estão as ouvindo com coisas superficiais, com comida que não alimenta, certo? Então eu sei de pregações, estudos bíblicos que estão sendo entregues assim para as pessoas e eu não aguento, pessoal. A única forma, eu entendo, de a gente resolver isso é a gente trabalhar com a nossa pregação expositiva, certo? A pregação expositiva é o antídoto que nós temos para pregações superficiais, porque eu acho que o que a gente precisa é de pregação textual, e a forma que nós podemos chegar no texto, a melhor forma que nós podemos chegar no texto é a partir do seu texto original, né, do grego, no caso, quando você vai pregar o Novo Testamento. Então, uma chave excelente para a pregação expositiva é que você tenha o grego como ferramenta. Obviamente, eu não quero aqui estar com um discurso e dizer para você que se você não tem o grego, você não pode alcançar nenhuma pregação expositiva. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você quer pregar expositivamente, o grego vai ser um excelente recurso para você, um recurso que vai lhe ajudar demais na sua pregação, no seu ensino da palavra de Deus, para que você não dê de forma alguma comida para as pessoas que não alimentam, mas que você dê alimento sólido para elas. Bíblia, as pessoas não precisam de autoajuda, as pessoas não precisam de psicologia, as pessoas não precisam, eu digo isso do púlpito, certo? Do púlpito, quando você estiver pregando para as pessoas, eu digo isso para as pessoas que você ensina a palavra de Deus, as pessoas que estão sob a sua responsabilidade do seu ensino, elas não precisam, quando você estiver nessa posição, desse tipo de comida. Elas precisam de Bíblias, precisam de texto, e se você quer chegar para elas com um texto e com segurança, então você precisa muito do grego como uma ferramenta para lhe ajudar. Além disso, e eu falo isso com segurança porque eu sei do que eu estou falando, porque eu prego a palavra de Deus e eu sei a importância que é pregar expositivamente. E se você de alguma forma aí já me ouviu pregar, você sabe disso. E o ponto é, pregue o texto bíblico. E se você tem o grego, você vai poder pregar o texto bíblico com muito mais segurança. Um outro ponto aqui que eu gostaria de salientar é que nós
fizemos esse curso por uma outra razão. Qual foi o outro porquê? Eu fiz esse curso voltado especificamente para o ensino e para a pregação, e um curso totalmente reformulado, com toda essa dinâmica que você tem visto, com as imagens, com o aplicativo, com esses vídeos e essas anotações. Por que eu fiz isso? Sabe por quê? Porque eu já tenho ensinado grego há algum tempo e eu não aguento mais também as desistências, certo? Muitas vezes as pessoas estão querendo aqui o grego, então eu vou chamar isso aqui, certo? Eu vou chamar isso aqui de grego. Sabe o que acontece? Às vezes o aluno está ali correndo atrás, mas aí ele já está quase chegando aqui perto de entender o grego e aí ele vai e desiste. Ele desiste por várias razões. Ele desiste porque ele achou que não podia acompanhar o professor e aí simplesmente ele, não quero mais saber do grego. Ele desiste porque ele achava que não sabia português suficiente para poder entender o grego, e aí ele já estava chegando lá, aí ele desiste. Ele desiste porque a metodologia não é algo que ele consegue acompanhar. Às vezes os outros alunos estão seguindo, mas ele não consegue aprender assim. Ele é um aluno mais visual, ele precisa de mais dinâmica e tal, e aí ele não conseguiu. Então, essas desistências me fizeram pensar como a gente poderia ensinar grego para uma pessoa sem ela desistir. Como ensinar grego de uma forma que as pessoas pudessem realmente se empolgar e gostar do grego e não desistir e ver no grego uma ferramenta importantíssima, e não só isso, lutar para aprender grego. Olha, e a minha experiência, sabe, foi de buscar essa metodologia que eu apresentei aqui para você, uma metodologia que realmente nos ajuda a aprender o grego. Não é furada, né, pessoal? Não é simplesmente assim, chegar e dizer para você que um alfa tem som de A e tal e tal. Não, a gente precisa se esforçar. Eu, como professor, preciso dar o máximo para você, para que você possa conseguir alcançar o grego. E assim a gente poder descomplicar o grego. Então eu acho que uma forma de evitar as desistências é a gente descomplicar. E foi isso que eu fiz aqui com você. Eu descompliquei para você muitas dificuldades que às vezes fazem os alunos travarem. E sabe o que aconteceu? Essa metodologia, graças a Deus, deu certo. Nessas 4 aulas que eu tenho apresentado, muitas e muitas pessoas, mais de 1.000 pessoas, eu não estou brincando, pessoal, diante do nosso Deus, mais de 1.000 pessoas vieram falar comigo no WhatsApp sobre essas aulas. Mais de 1.000 pessoas interagindo comigo ali, falando, tirando dúvidas. Nós fizemos grupos, e até o grupo do silêncio, porque as pessoas estavam falando tanto sobre grego que já tinha muitas mensagens no celular delas. Eu tinha que fazer o grupo do silêncio do grego, que era justamente para diminuir o número de mensagens. E isso eu entendo. Essas pessoas, você que está me ouvindo agora, você não pode desistir do grego, certo? E graças a Deus, Deus seja louvado por isso, a resposta dessa metodologia, desse formato de chamar as pessoas para aprender o grego, graças a Deus deu certo. Então isso é uma forma de mostrar que o grego ele é possível, ele é alcançável, e foi por isso que eu fiz esse curso, pessoal, porque eu queria que as pessoas tivessem mais profundidade na pregação da palavra de Deus e no ensino da palavra de Deus, e também que elas não desistissem, que elas não simplesmente lá jogassem a toalha, né? Mas que elas lutassem, que eu pudesse lutar com elas para mostrar que o grego sim é possível, que elas não precisavam desistir do grego, que o grego era sim útil e seria útil grandemente para o ministério dessas pessoas. Bom, eu quero falar mais um pouco aqui antes de terminar. E você pode perguntar, né? Será que isso funciona mesmo? Será que a gente consegue isso? E eu já falei para você das mais de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Eu deixei meu número no WhatsApp esses dias. A gente vai ficar até o dia 21 aí com o nosso grupo. Se você ainda não entrou, siga os passos que estão aqui nessa página para que você seja e faça parte do nosso grupo do Aprenda a Ler em Grego e se juntar
às mais de 1.000 pessoas que buscaram contato direto comigo para aprenderem mais do grego do Novo Testamento, para estudarem o minicurso, para quererem conhecer mais da Palavra de Deus, para se aprofundarem no grego do Novo Testamento. Por que mais de 1.000 pessoas? Porque, graças a Deus, uma foi falando para a outra, e isso acabou sendo algo interessante. Eu vi casais falando comigo, coloca minha namorada, ou então casados mesmo, né? Coloca minha esposa, ou meu esposo eu chamei o meu amigo e tal. E olha, as pessoas estão acabando, né? Porque na verdade elas ainda estão fazendo isso. Você que está aqui me ouvindo, né? Ainda está fazendo isso, ainda está em contato comigo ali no WhatsApp, fazendo coisas bem interessantes que são comentar e conversar sobre o grego do Novo Testamento, mostrando que o grego não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, um monstro, mas ele pode ser aprendido, ele pode ser testemunhado, certo? Ele pode ser conhecido, e eu quis provar isso para você. E o nosso curso completo é só uma continuação disso, certo? Mostrei para você, tirei você do zero do grego e trouxe você a partir dessas 4 aulas já para o começo de uma tradução de um livro inteiro do Novo Testamento. Ah, professor, mas é um livrinho tão pequenininho de 15 versículos, mas é um livro, certo? É um livro. Só faltam 26, né? São 27 livros do Novo Testamento, só falta você traduzir mais 26. Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que isso é possível. Você aprender o grego é possível. E o nosso curso completo é a nossa luta com você para fazer você chegar ainda mais longe no grego bíblico. Foi nisso tudo que eu pensei quando a gente pensou no curso Grego Descomplicado, certo? Então, respondendo já uma pergunta que pode ser recorrente, professor, mas esse curso, a Spurgeon tem lá no canal do YouTube, tem umas aulas que inclusive são suas e tal, e eu posso dizer para você, aquelas aulas vão continuar gratuitas. Mas esse curso que nós estamos oferecendo, esse curso gratuito, ele é um curso totalmente reformulado, como eu falei, não é o curso lá do YouTube, é um curso completamente diferente, um curso que foi inclusive trabalhado de uma forma a partir de uma atualização. Então não é mais aquele livro, o livro do William Mouse que eu uso. Na verdade, esse curso foi reformulado a partir principalmente de 2 livros, certo? Que não foram traduzidos ainda para o português. Eu nem sei se eles chegarão a ser traduzidos um dia, espero que sejam, certo? Mas são 2 livros que eu vou trabalhar o material desses livros, entre outros também que ainda não estão traduzidos e outros que foram traduzidos também. Mas o ponto é mostrar que esses livros são livros já atualizados com as questões linguísticas, certo? E isso é um ponto bem importante, porque as pesquisas linguísticas elas avançaram muito nas últimas décadas e isso acabou, obviamente, alcançando o estudo do grego do Novo Testamento, que é um estudo linguístico também. Então, nós atualizamos essas questões. O meu estudo de conclusão de curso, né, a minha monografia na época do seminário foi trabalhando essas questões linguísticas, que trabalham ali, se você já ouviu alguma coisa sobre isso, sobre aspecto verbal e tal. Então, o nosso curso ele já está atualizado com essas questões linguísticas e amparado em autores de renome, obviamente, como D.A. Carson, Stanley Porter, Rodney Decker e Constantine Campbell e outros autores que ajudam muito nessa análise do grego do Novo Testamento, mas apesar de falarem muitas vezes em uma linguagem muito alta, eles também ensinam os fundamentos do grego bíblico, e é isso que eu quero trazer para vocês. Descomplicar, destrinchar esses conceitos gramaticais que muitas vezes são tão complicados para a gente à primeira vista, mas se a gente descomplicar, mostrar para você esses conceitos, e não só esses conceitos, mas o grego de uma forma mais ampla, ele pode ser trazido para você. Outra coisa que eu queria mostrar para você com esse curso, que eu trabalhei de todas as formas, foi mostrar que o grego pudesse ser ensinado de uma forma interativa.
E como foi que eu fiz para lhe ensinar o grego de uma forma interativa? Eu trouxe aqui para você, escrevendo em tempo real aqui com você, então você percebeu as minhas anotações para que a aula não ficasse chata, você percebeu uma linguagem e que eu pudesse trazer para você, para que você não cansasse com as nossas aulas. E Deus seja louvado também pelos cartões, os cartões interativos com o aplicativo que eu já falei para vocês sobre ele, que você pode brincar de jogo da memória com as palavras gregas. E eu mostrei que isso é possível. Então, no nosso curso, você não vai aprender só 24 palavras, como eu já coloquei, mas você vai aprender mais de 400 palavras que vão lhe ajudar, inclusive, já a ler não só o Novo Testamento, mas também a Septuaginta, porque são palavras que eu vou lhe ajudar, que lhe ajudam também para a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Sim, você já vai ter contato com a Septuaginta no nosso curso e você vai poder trabalhar esses textos de uma forma bem interessante. Então, o que falar de tudo isso, né? Isso tudo, obviamente, envolve um custo para a nossa escola, né? Para o professor e tal. Tudo isso envolve dinheiro, envolve tempo. Então, por essas questões, o nosso curso, infelizmente, não pode ser gratuito. Ele precisa de um investimento financeiro por parte do aluno para que tudo isso possa ser possível, né? Possa ser executável. Então, é por essas questões que o investimento financeiro é necessário. E também por uma outra razão, e eu preciso deixar isso claro para você. Você precisa também investir financeiramente para um curso para que você saiba que você precisa estudar. Muitas vezes, quando as coisas estão aí gratuitas, a gente pensa, não, depois eu estudo e tal. Mas se você está ali investindo financeiramente e principalmente com um acompanhamento, e isso foi algo que eu busquei fazer com todas as minhas forças, foi buscar um acompanhamento seu em tirar suas dúvidas, fosse no grupo, fosse no privado ali no WhatsApp. Para quê? Para mostrar para você que quando a gente tem alguém perto da gente ali, que a gente pode chamar, que a gente pode buscar, que a gente pode tirar uma dúvida, que a gente pensa assim, poxa, mas e agora tem esse conceito aqui, eu não sei o que fazer com ele. Bom, mas você pode tirar uma dúvida com o professor. Então esse acompanhamento no nosso curso completo, ele vai continuar. E obviamente de uma forma otimizada, né? Dentro de uma plataforma, teremos grupos também de discussão e todas essas questões ali trabalhadas de uma forma para que você tenha a melhor experiência do grego do Novo Testamento, para que você aprenda e aplique o grego do Novo Testamento já na sua mensagem, já na sua pregação, já no seu estudo bíblico. Tudo isso com uma ajuda do professor, para que você não se sinta perdido aí em tantos conceitos e a gente possa, de fato, descomplicar esse grego aí. E eu tenho uma última palavra aqui para falar sobre recursos, certo? Por que eu quero falar sobre recursos? Eu quero começar falando sobre recursos com essa frase aqui. Não importa quantos recursos você tem, se você não sabe usá-los, eles nunca serão o suficiente. Não importa quantos recursos você tenha, certo? Essa figura aqui mostra muito bem. Esse cara aqui tem várias escadas aqui, ó. Ele poderia usar só uma delas para subir, mas ele não sabe usá-las. Ele tem tantas escadas que ele jogou essas escadas e ainda assim ele não consegue ver do outro lado. Isso mostra pra gente que quando a gente começa a estudar o grego, sabe o que acontece? Às vezes a gente começa a comprar livros. Aí você compra um livro, aí você compra uma gramática. Aí depois da gramática, você compra um léxico. Aí depois do léxico, você compra um interlinear, né? Um Novo Testamento interlinear. Aí depois do interlinear, você compra uma chave linguística. Aí depois da chave linguística, você compra um dicionário teológico. Aí sabe o que acontece? Você começa a gastar dinheiro, ou pior, às vezes você começa a baixar isso da internet, né? Enfim. Então você começa a comprar recursos, sabe por quê? Porque às vezes tem uma impressão. Eu acho que as pessoas têm a seguinte impressão. Elas acham que quando ela compra gramática, ela aprende gramática. Quando ela compra um léxico, aí ela consegue absorver um bocado de palavras. Aí ela compra um interlinear e o Novo Testamento grego já está na mente dela junto com o português. Aí ela compra uma chave linguística e agora ela é uma linguista, né? Essa pessoa é um linguista agora. Ela
consegue descobrir as questões linguísticas. E o dicionário teológico, pronto, resolveu todos os problemas. Mas sabe o que é que acontece? Muitas vezes, não estou dizendo que é o seu caso necessariamente, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. O que acontece? A gramática, o léxico, o interlinear, a chave linguística e o dicionário teológico ficam guardados num canto. Por quê? Porque essa pessoa não seguiu os recursos da forma como deveria ter seguido. Essa pessoa, ela não entendeu que o grego não se aprende simplesmente comprando recursos. O grego se aprende estudando do básico, do elementar e seguindo passo a passo. Então é por isso que no curso que eu tenho oferecido, nesse curso completo, eu não vou querer que você já comece comprando uma gramática e um léxico e um interlinear e tudo isso. Não. O material que eu vou apresentar não vai fazer com que você não precise já comprar uma gramática. Eu vou ensinar você a usar alguns recursos trabalhados por mim, trabalhados por pessoas que eu conheço também, alguns softwares também que vão lhe ajudar para que você não precise gastar dinheiro necessariamente. É claro que se você quiser comprar e tal, aí fica ao seu critério, mas não necessariamente. É possível você aprender o grego no primeiro ano sem comprar nada, a não ser que você realmente queira. Mas com o curso completo que nós queremos oferecer, é possível sim você alcançar alguns recursos e softwares que vão nos ajudar no aprendizado do grego sem você ter que gastar muita coisa, além do investimento financeiro do curso. E para mim o que é mais importante é exatamente isso, o seu conhecimento do grego e não todos os recursos que você possa ter, senão você pode acabar parecendo como esse carinha aqui, com muitos livros, um perto do outro, mas sem muito ou nenhum conhecimento do grego. Já ouvi várias pessoas me perguntando, professor, mas qual livro que eu compro, qual a gramática que eu compro, qual o léxico que eu compro? Meu amigo, eu acho que você deveria estudar o alfabeto grego e para isso você não precisa comprar nenhum livro. Eu acho que você precisa memorizar algumas palavras e para isso você não precisa comprar nenhum livro. Eu mostrei aqui no mini curso. Então, o que eu quero dizer é que se você quiser investir, quando você está estudando o grego, você tem que investir o seu dinheiro de uma forma muito estratégica, principalmente nesses tempos de crise que a gente está, que a gente não tem muitos recursos. Então, por essa razão, eu preparei um curso em que você precisasse gastar o mínimo possível, exatamente para que você se concentrasse em aprender o grego, e não em recursos, não qual é o mais avançado software, qual é o mais avançado livro e tal. Pessoal, digo para você, o que você precisa é aprender o grego e para isso você precisa de foco. E o meu propósito com o curso completo de grego que a gente tem oferecido, o curso completo Grego Descomplicado, é para que você aprenda o grego com foco. E é esse o propósito que eu tenho aqui mostrado para você. Se você se interessar pelo nosso curso completo, nesta página vai ter um botão para você clicar e acessar ali a nossa página de vendas, em que você vai descobrir mais sobre os recursos e tudo que a gente tem para oferecer com o nosso curso completo, tá bom? Então é isso que eu queria colocar aqui para você. Se você gostou da nossa aula, deixa um comentário aqui nessa página. Seu comentário é muito importante para a gente sentir e saber como que você tá. Eu quero ver essa discussão continuando lá no WhatsApp também. Então eu chamo você para, se você não já faz parte, fazer parte do nosso grupo. Aqui na página também tem as instruções para isso. Enfim, espero continuar sendo uma bênção na sua vida, poder lhe ajudar. Até o dia 21, o nosso grupo do WhatsApp vai funcionar. Eu vou estar ali disponível para os alunos, para tirar as dúvidas, para comentar, para conversar. E se você também tem algum interesse no curso completo, pode falar comigo no WhatsApp. A gente vai poder trocar uma ideia e pensar bem sobre como isso vai funcionar, tá bom? As vendas do nosso curso vão do dia 6... do dia 5, quando essa aula está sendo lançada, 5 de fevereiro, até o dia 19 de fevereiro, certo? Então ali a gente vai trabalhar e colocar o nosso curso à disposição para que as nossas aulas comecem já no dia 20, você tenha acesso ao nosso curso completo, que a gente vai apresentar as aulas
e continuar aqui esses estudos do grego para a glória do nosso Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Fico muito feliz por você ter chegado até aqui no nosso mini curso. Um grande abraço e estamos juntos. Vamos descomplicar, pessoal. Valeu!